Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos falar sobre a importância do erro no processo artístico. Vamos lá gente, o que significa errar para você? Eu li um livro que se chama Mindset, da autora Carol S. Dweck. Eu vou deixar escrito aqui para vocês o nome da autora certinho e o nome do livro. Nesse livro, ela mostra, dois tipos de mindset, de formas de pensar sobre o mundo, existe o pensamento fixo e o pensamento de crescimento. São essas duas formas de se colocar no mundo que essa autora mostra. E quando a gente pensa sobre fracasso, quais são as duas coisas que pode acontecer quando você fracassa, em alguma coisa que você vai fazer? A primeira delas é você pensar: fracassei, fracassei, não consigo, sou um fracassado, é melhor eu não tentar mais mesmo porque não vai dar certo. Esse é um pensamento que coloca o fracasso num lugar de condição. Você é uma pessoa fracassada, E a gente pensa isso muitas vezes. Muitas vezes as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tenta uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta, tenta a quinta, não consegue. Eu sou uma pessoa fracassada, Em alguns momentos da vida, a gente consegue as coisas que a gente quer, e aí de repente a gente perde essas coisas, e aí vem aquele pensamento: realmente, eu sou um fracasso, eu não consigo, Esse é um pensamento fixo, E na verdade, gente, nada na nossa vida é fixo. Então o pensamento de crescimento vai colocar esse fracasso num estado, num momento na nossa vida. Então, se eu fiz alguma coisa, e fracassei, eu não vou pensar: eu sou um fracassado, eu não consigo. Eu vou pensar: eu fracassei neste momento. Eu não consegui neste momento, agora. Mas isso não é uma condição. Isso não é um traço da minha personalidade. Isso não é uma coisa que acontece sempre. Neste momento aconteceu isso. Eu não consegui neste momento, neste lugar, nesta coisa aqui que eu tentei hoje, agora. Mas eu vou tentar de novo e eu vou conseguir. Eu vou aprender o que eu preciso aprender para conseguir. Eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou fazer algumas ações no mundo para que da próxima oportunidade eu consiga. Então esse é um pensamento de crescimento, Então assim, eu não coloco o fracasso como uma condição minha, Como um carimbo que não pode ser alterado, Não, ele é um momento que eu posso sim fazer coisas na minha vida, ações, estudar, melhorar, para que na próxima circunstância eu obtenha sucesso, Então, essa é a principal coisa que a gente tem que entender sobre o fracasso, Não deixar que a gente coloque o fracasso, nas coisas que a gente vai fazer na nossa vida. Se a gente não conseguir, se a gente fracassar, não permitir que esse fracasso se torne uma condição da nossa personalidade, E isso, gente, você tem que fazer por você mesmo, você tem que brigar por isso, você tem que ter essa consciência e você tem que mudar o seu mindset mesmo, Mudar a sua forma de pensar, porque é só você que vai poder fazer isso. É só você que vai poder dizer pra você que você não é um fracassado, que você vai conseguir. É só você. Mas ninguém, não importa as outras pessoas, o que as outras pessoas falem, o que as outras pessoas, vejam e te joga na cara. Não importa. Se você tiver um pensamento fixo de que você
é um fracassado, que você não consegue, não tem ninguém no mundo que vai fazer você mudar de ideia. Ninguém. Só você mesmo. Então, se você perceber que você está começando a colocar o fracasso na sua vida como uma condição de que você não consegue, de que você é um fracassado, de que você... Muda isso, gente. Muda isso. Muda você por você. Então, a máxima aqui é: fracassei, errei. O que esse erro está me ensinando? O que esse fracasso está me ensinando? Onde eu preciso melhorar? O que eu tenho que fazer para aprender? Olhe para o erro como um processo de aprendizado e não como uma condição. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender a importância do erro no processo artístico, porque a gente está falando aqui de arte, né? De construir o seu espetáculo, de construir o seu boneco, de construir as coisas que você quer para a sua vida, nem que for desenho, música, o que você, a arte que for, tá? Todo o processo de aprendizado existe esse caminho. E tanto na arte como em qualquer outro lugar, gente, né? Eu tô falando aqui sobre arte, mas tudo que a gente vai fazer na vida existe o caminho do aprendizado, o processo do aprendizado. E o processo do aprendizado envolve o erro. E o erro, ele é o caminho para você aprender. Então muda o seu pensamento, né? Não é uma coisa fixa. Não consigo, deixa pra lá. Não consigo. O que eu preciso aprender para que eu consiga? Vai por esse caminho. A gente tem outra questão sobre o fracasso, que é o oposto, vamos dizer assim, que é o perfeccionismo. A gente tem uma ideia de que eu só sou bom naquilo, né, que eu consigo fazer de primeira e que fique perfeito, né? Assim, eu só consigo mostrar as coisas para as pessoas, eu só consigo estrear um espetáculo, eu só consigo mostrar um desenho, eu só consigo mostrar uma música quando eu achar que essa obra, que isso aqui que eu tô fazendo tiver perfeito. E isso é um processo muito complicado, gente, porque perfeição talvez seja uma coisa que nem exista nesse mundo aqui que a gente vive. E, na minha humilde opinião, as coisas que se aproximam do perfeito, elas ficam cada vez mais chatas, cada vez mais igual a tudo. Eu não sei uma definição, mas eu acho que a perfeição, fazer coisas perfeitas, principalmente relacionado à arte, é um desperdício, né? E é perfeito para quem? E muitas vezes essa coisa de querer deixar perfeito faz com que a gente se paralise, com que a gente não consiga seguir em frente, com que a gente não consiga desenvolver. Uma coisa importante sobre o fato paralisante é que nós todos sabemos que arte não é dom. Arte é trabalho, é você fazer, você aprender. E se você tem perfeccionismo e não consegue seguir em frente, fica paralisado, como é que você vai criar para aprender a fazer as coisas que você precisa fazer para ser um artista, para desenvolver a sua arte? Entende como isso é perigosíssimo? Você precisa criar. E para criar, você precisa perder o medo do erro. Você não é um fracassado. Se você erra, você não é burro, você não é coisas ruins. É apenas o processo. E errar faz parte do processo. Então muda a sua forma de olhar para o fracasso. Muda a sua forma de olhar para o erro. Então o erro, né, ele também coloca a gente em processo de seguir em frente, sabe assim? Se você tem essa ideia de que você só pode mostrar a sua arte, mostrar as suas coisas, né, as coisas que você faz, quando estiver perfeito, gente, para com isso também. Muda o seu pensamento, porque
é na troca com os outros que as coisas se desenvolvem e tem crescimento. Quem trabalha com teatro sabe que a gente estreia uma peça e é na troca com o público que você vai aperfeiçoando essa peça e vai deixando essa peça cada vez melhor, porque você precisa desse feedback, né? O teatro é uma arte coletiva. Você precisa do olhar do outro, né? Além do olhar do diretor, né? Das pessoas que estão trabalhando com você, do dramaturgo, de todo mundo que está trabalhando ali com você. Você precisa do olhar do público, daquela pessoa que vai olhar para a sua peça e vai te dizer o que ela está vendo, para você conseguir encontrar outros caminhos, né? Coisas que você não viu. Então, assim, se você ficar achando que eu só vou mostrar quando estiver perfeito, você nunca vai mostrar e você vai perder essa oportunidade do olhar do outro, de aprender com o olhar do outro, sabe? E isso não é erro, gente, isso é processo, né? Então, eu acho que tem a ver isso também, sabe? A gente fica muito com medo de errar, muito com medo de não tá bom, sabe? E a gente fica nesse lugar de não tem que estar perfeito, tem que estar perfeito, tem que estar ótimo, tem que estar incrível, tem que estar... E nunca evolui. Então, olha o processo, olha o erro como esse caminho, sabe? Para você chegar nesse lugar de troca com as pessoas, para que você realmente chegue num lugar de satisfação da sua obra de arte. E a gente só aprende a errar errando. Então isso é muito importante. Perca o medo de errar para que você erre bastante e para que você aprenda cada vez mais. Se errar faz parte, continuar é uma escolha. Escolha continuar. Mude o seu pensamento, aproveite o erro, aprenda com o erro e siga errando. Arte é construção. E se você ficar parado e não construir nada, como que você vai melhorar? Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a olhar para o erro de uma outra forma, né? Olhem para o erro de vocês com carinho, com acolhimento, né? E aprenda com esse erro, que é extremamente importante. E eu aprendi muito com os meus erros. E por isso quero indicar para vocês esse vídeo aqui, ó, onde eu mostro, né, eu conto para vocês os erros que eu cometi no meu primeiro espetáculo de teatro Lambe Lambe, o Vincent. Dá uma olhadinha aqui nesses erros, que vai te ajudar com certeza.